cumprimento os amados irmãos na santa paz do Senhor, amém? Eu cumprimento você que está na sua casa, que está nos assistindo. Aonde essa palavra chegar ao seu coração, mesmo que esteja triste, aonde estiver, que a palavra do Senhor, ao chegar, e você der ouvido, ela vai transformar a sua vida, amém? Eu queria liberar uma palavra aqui, da parte de Deus, para a gente orar já mais uma vez, né? Eu confesso para os irmãos, vou liberar a palavra que eu achei que eu ia ministrar. Isaías no capítulo 34. Isaías. Aleluia. Isaías no capítulo 34 está escrito assim. Aleluia. Glória a Deus. 34. Isaías capítulo 34. O versículo é o primeiro. Vou ler só esse versículo aqui, que eu achei muito interessante. E Deus tem algo para falar para mim e para você. Amém? Todo mundo achou? Eita glória. Olha como está escrito. Isaías capítulo 34, no versículo 1 está escrito assim: aproximai-vos, nações, para ouvir. E vós, povos, escutai. Ouça toda a terra e tudo quanto está nela, o mundo e tudo quanto produz. Eu vou repetir mais uma vez aqui, até liberei nos varões ontem. Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero aqui me colocar diante do Senhor para agradecer, louvar e bendizer, colocar a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, aqui nessa noite, que veio tomar posse do seu milagre, da sua cura. Que o Senhor, papai, transforme a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, como o Senhor transformou a minha e está transformando, Senhor. Eu quero agradecer por essa oportunidade de cada dia conhecer um pouco do Senhor, para que eu possa me libertar, Pai, cada dia mais, para te louvar e exaltar ao nome do Senhor. Amém, igreja? Podei vos sentar em nome de Jesus. Eu poderia até ministrar aqui sobre essa palavra. Até achei que ia ministrar sobre isso. Isaías está falando aqui no tempo que, fazendo uma convocação à igreja. Nesse momento aqui que Isaías estava vivendo, ele convocou a nação para ouvir e escutar. E eu entendi no dia que Deus revelou esta palavra ao meu coração, que Deus está chamando o povo dele. Deus está chamando a nação. Só Brasil? Não, Deus está chamando a nação. Brasil, Israel, Estados Unidos, México, Bolívia, Peru. Está chamando a nação. E nessa palavra ouvir, aqui quando Isaías está pronunciando ouvir, é a mesma coisa de escutar? Às vezes a gente confunde, né? Mas são duas coisas totalmente diferentes. Isaías está falando aqui, assim ó, aproximai-vos, nações, para ouvir. Primeiro Deus chama, né? Ele é tremendo, sabe trabalhar com a gente. Então quando Deus chama eu e você ouviu a palavra de Deus. Então Isaías está falando aqui para Israel, para o povo: nação, se aproxima aqui que Deus tem algo para falar com você. E logo após ele também diz assim ó, e escutai. Aí é diferente. Porque a proposta de ser curado, eu e você ser curado, não depende de pastor, não depende de pastora, não depende de ninguém, depende de você. Porque quando a gente escuta uma palavra de Deus e toma posse, quem vai receber o milagre é você e eu. Agora quando a gente só escuta, a gente nunca vai ser curado. E Isaías nesse tempo aqui está dizendo: nação, vocês estão só ouvindo a minha voz, mas não estão me escutando. Por isso que continua a igreja doente. Porque eu mando você comer pão de manhã, você come bolacha. Eu peço para você comer, dando exemplo, feijão, você come farinha. Ouvir,
é diferente de escutar. Eu achei que eu ia ministrar aqui, mas eu não vou ministrar isso não, mas eu queria liberar para você. Escuta o que Deus está falando e coloca em prática. Você sabe por que a gente demora a ser curado? Porque a gente demora. Eu falo com autoridade isso, irmão. Então eu posso pregar, porque teimoso igual eu, já sou bem menos hoje, viu? Né? Eu ouvia, mas não escutava Deus falando: filho, não vai por aí, não faz assim que vai dar errado. E eu só ouvia e ia. Mas se eu escutasse Deus falando: fica parado aí, e se eu ficasse, o milagre acontecia. Mas o problema de nós cristãos é que nós nos preocupamos demais com o que os outros vai achar da gente. Ah, mas o que fulano vai falar se eu ficar parado aqui? Vão dizer que eu sou louco. Que digam. A gente se preocupa mais do que com as pessoas falam para conosco, de que Deus. Então por isso que a nação está doente. Deus está falando através da boca do profeta Isaías: chama o povo. Se precisar se converter de novo, vamos. É melhor se converter do que ficar aqui. É melhor voltar para os pés do Senhor e dizer assim: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo muitas das vezes das coisas que fiz, mas já fiz. E para fazer o caminho de volta, o negócio é doído. Diga aí se não é. Mas não é isso que eu vou pregar não. Eu vou pregar hoje aqui algo, irmão, que vai mexer com a sua estrutura, como mexeu comigo. Quando Jesus me chamou lá no início do meu ministério, eu comecei na igreja, eu fazia tudo. Por todos os ministérios aqui, quase passei por ele. Eu acho que só não passei pelo infantil. Talvez porque eu não tive esse negócio aí. Mas eu queria ter passado, talvez eu vou voltar lá, viu? Mas pelo coral, tinha um coral aqui tremendo. Eu profetizo que vai voltar em nome de Jesus. Nessa casa tinha um coral. Aí depois do coral, eu passei para o ministério de louvor. Depois comecei de obreiro. Eu queria participar de tudo, construía de tudo, queria fazer de tudo. Ainda faço algumas coisas, mas não na intensidade que eu fazia no início. Mas ainda faço. E eu quero voltar àquela intensidade de novo, né? Que a gente precisa voltar. E quando Deus me deu essa palavra, que eu falava assim: Deus, por que eu oscilo tanto, Senhor, na sua presença? Por que dia eu acordo alegre e no outro dia eu estou triste? E eu fui falando com Deus. E quando foi esses dias, eu lendo essa palavra aqui em Isaías, eu até deixei marcado aqui, mas não vem ao caso. Em Isaías, só 22 vezes saiu essa palavra Isaías, no relógio de oração que a gente fez agora em setembro. Jeremias foi aproximadamente 12 vezes. Cada irmão aí que liberou uma palavra, ele liberou mais Isaías. E me chamou a atenção que ele estava chamando o povo para voltar para a presença do Pai. Mas aí quando eu comecei a falar com Deus, com Jesus, eu falei assim: Jesus, por que eu oscilo tanto? Por que tem dia que eu estou triste? Por que tem dia que eu estou alegre? Você sabe o que Jesus falou para mim? Segura aí, arrocha aí que o negócio hoje é cura, aí é profunda. Jesus falou uma palavra no meu ouvido muito forte, chorei muito, estou tremendo, eu estou tremendo aqui, você não percebe. Mas Jesus falou que quando a gente passa numa fase de rejeição da nossa vida, que nós não somos libertados, nós sofremos muito. E vou falar de rejeição para você que aqui está nessa noite, com autoridade que há em Cristo. E eu tenho certeza que nessa noite você vai ser liberto de muitas coisas, como Jesus me libertou. Porque a causa da minha vida, Ele falou assim: filho, você sabe por que você não teve infância? Eu já vou começar. E eu fiquei procurando me lembrar: Senhor, me dá uma memória do tempo que eu vivi na minha cidade, na minha terra. E por incrível que pareça, meu irmão mandou uma foto, mandou para minha irmã também. A gente só tinha bucho e cabeça. Nordestino é assim, é aquele buchão, a cabeça maior do que o mundo. Aí meu irmão mandou aquelas fotos, aí estava eu, a pastora Salete, aí estava o Moisés e estava o Abraão, que era nós quatro que estava mais próximo, né? A Leta cuidava da gente, né? Aí depois da Leta é eu, aí tem o Abraão e tem o Moisés. E eu tenho um irmãozinho que nem parece irmão, é alemão aquele. Se você vê o cabelo do meu irmão, parece que é da Alemanha. Eu digo, não é filho da minha mãe não.
Mas aí eu comecei a entender a grandeza de Deus na minha vida. E por que eu não tive uma infância? Porque Deus tem certeza que um dia Ele sabia que Ele ia me usar na cura e na libertação. Viu? Ele sabia. Porque quem lida com cura e libertação tem que saber a dor do outro. Tem gente pregando o que ouviu falar. Eu vou pregar para vocês o que eu passei na minha vida. No começo do meu ministério falava muito de mim. Falava das coisas que aconteceu na minha vida, mas eu não entendia o que Deus estava falando. Mas nessa noite, aleluia, eu sinto Deus dizendo aqui para mim assim, ó, como falou para mim: eu vou arrancar essa rejeição que está dentro de você hoje. E cite um aqui que não tem uma rejeição na sua vida. Cite um na terra que por uma causa não passou a ser rejeitado. E eu vou te dar um exemplo para dizer que você, como eu, muitas das vezes somos rejeitados em várias áreas da nossa vida. Mas a pior rejeição é aquela que você recebe dentro da sua casa. Aí eu vou para a Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 1, que eu não queria nem pregar sobre essa história que todos nós já conhecem, a história de Ana e de Penina. Eu queria ir lá para o Novo Testamento, mas Deus falou muito forte ao meu coração em 1 Samuel, e eu vou aonde Ele falou. 1 Samuel, no capítulo 1, segura aí, que hoje aqui você vai entender por que você se decepciona, você não consegue dar um passo. Isso não significa que a luta não vai continuar, tá? Em 1 Samuel, eu vou fazer uma leitura aqui, e você presta bem atenção. Escuta aqui, igreja, antes de eu fazer essa leitura. Você sabe a área que você for rejeitado e machuca. Você sabe aonde tem um demônio residente. O que é demônio residente? Aquele que fica morando dentro da gente e a gente não descobre. A gente expulsa demônio A, a gente expulsa demônio B, a gente expulsa demônio C. Mas o demônio principal, a gente tem que pegar ele. Jesus, o demônio da pombagira, não é esse. É o demônio residente, é aquele que está na nossa vida ali encravado. Mas ele saiu da minha vida, eu tenho certeza. Porque quando Jesus me revelou isso aqui, eu achei muito profundo. Quem tem que residir dentro de nós é Cristo. É o Espírito Santo. Não esse mundo que destrói os nossos sonhos, as nossas alegrias. A gente não sabe porque briga tanto, mas hoje você vai descobrir. Em 1 Samuel, no capítulo 1 do versículo, eu já vou aqui do 2 em diante. E tinha Eucana, né? Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filho, mas Ana não tinha filho. E subia aquele homem todos os anos da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Nessa época o tabernáculo estava em Siló, onde estavam os dois filhos dele, Ofni e Finéia, sacerdote do Senhor. Só a graça de Deus na vida desses dois camaradas. E aconteceu que quando chegava o dia em que Eucana sacrificava, ele dava a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas, a cada um uma porção. Mas a Ana dava uma parte escolhida, porque amava Ana, embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. E eu vou pular para o 8, porque é aqui que eu vou começar a ministrar. Olha o que está escrito. Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está aflito o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? O seu marido falando para ela. Deus me deu um tema nessa mensagem. O que acontece na vida, o que acontece na nossa vida quando somos rejeitados. Eu nasci numa cidade chamada Serra da Raiz, aproximadamente 3.500 habitantes. Nasci naquela própria cidade, pertinho onde a minha mãe mora até hoje. Se ela estiver nos assistindo ali, ela vai... Eu sei a casa que eu morava, eu sei tudo.
Naquela cidade ali eu cresci, passei a minha vida inteira, a minha infância inteira. Não sabia eu o que era um pai e uma mãe. Eu sabia que eu fui gerado, porque dentro da minha casa eu nunca vi minha mãe dizendo que amava meu pai, eu nunca vi meu pai dizendo que amava minha mãe. Eu só via briga. Eu cresci num ambiente onde a paz, eu nunca ouvi falar disso. Eu não sabia nem que existia essa palavra, paz, alegria. Mas a gente, quando é criança, a gente sobrevive, porque somos criança, muitas das vezes não prestamos atenção. Mas o inimigo da nossa alma, ele presta atenção em tudo. E naquela casa, naquela cidade, a minha irmã muito bem lembra, uma casa de pau a pique, tinha mais buraco do que... Era de pau a pique, de madeira, de barro, a gente tampava. Tem gente aqui que hoje mora, reclama porque tem um teto, ainda reclama, né? Se fosse da minha época que morasse, que o vento passava, o nosso ar-condicionado era os buracos que tinha na parede. À noite um frio danado, que a nossa cidade é fria. E aquela parede não tinha telha, uma coisa, meu irmão, só Jesus na causa. E ali eu cresci. Ali eu vivi a minha vida inteira. Quando eu completei meus 15 anos, que eu quero ser bem adiantado, que eu quero deixar Deus usar, e quero tentar mostrar para você o que é rejeição. E naquela cidade eu comecei a crescer, nunca arrumei uma namorada, porque o caba que é buchudo e cabeçudo não arruma mesmo, as meninas não querem. Até hoje só quer bonitinho. Mas dentro de mim eu falava assim, um dia que eu sair daqui eu vou voltar e vou pegar essas meninas todas. Escuta só como o diabo trabalha. Eu estou falando de rejeição, preste atenção. Eu tinha um ódio de um senhor, que a Leta vai até conhecer, um tal de Lula, não vou falar não, já morreu, que Deus, eu já perdoei. Eu tinha um ódio daquele homem tão grande, de algo que ele fez com a minha mãe, de rejeição, que eu falei assim, um dia que eu voltar aqui nessa cidade, eu vou matar ele, porque meu prazer é matar ele. Eu estou falando de alguém que foi rejeitado, de alguns sintomas. E se coloque que você está nesse meio também. Eu via meu pai traindo a minha mãe a vida inteira, para mim, normal. Eu via meu pai pegando o seu dinheiro, que era tão pouco, gastando em jogo, e deixando eu e meus irmãos passando fome, para mim era normal. Eu vi minha mãe passando 3 meses, saindo para o fundo do quintal para chorar, porque não tinha o que os filhos comer. Para mim era normal. Eu vi a minha mãe falando para mim, ouvindo, que ela ficou com tanto tempo com medo, que chegou a um ponto de querer matar nós 7. Somos 7. Eu, a pastora Salete, o José, o Abraão, o Moisés, o Davi e a Marcela. Somos 7. Aqui em São Paulo tem 2. Tem eu e a pastora Salete. Lá na Paraíba tem 5. Graças a Deus, tudo viu. E quando eu li essa palavra aqui que Deus me levou em 1 Samuel, aqui a gente vê a história de 2 mulheres, de uma família. Eucana, marido. A Bíblia está dizendo que Eucana amava a Ana mais do que a Penina. Aqui a gente já vê como é profundo o sentido de rejeição. Aqui uma era amada, mas a outra não era. A rejeição de Eucana era diferente para com Ana. Só que a de Penina era uma rejeição de alguém que não tinha amor. E morava dentro da mesma casa. Deus está falando de família aqui, igreja. Deus quer restituir a tua casa. E primeiro você precisa entender a raiz. A raiz. Aonde está essa praga? Aonde o demônio nos paralisa. E a gente não ama nossas esposas, não ama os seus maridos, seus filhos, as suas filhas. E é isso que ele quer. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai chutar na cara dele. E você vai viver o novo de Deus.
A Bíblia está dizendo aqui, ó, que Ana, Penina e Eucana subia todos os anos. Aí tem pessoas que ainda têm a capacidade de dizer assim, ó, tu vai para a igreja para quê? Não muda nunca. A gente sempre pega uns desviados no meio do caminho que vai falar isso. Tu continua sendo boca dura ainda, tu continua sendo ignorante ainda. Mas quantos anos Eucana, Penina, Ana subiu? A Bíblia aqui não relata quantos anos foram. Mas ela subia muitos anos amargurada para a casa de Deus. Ela estava triste porque ela não tinha filho. E Penina tinha filho. Irmão, tem coisa mais ruim do que a pessoa passar algo na cara dizendo assim, ó, você não presta. Você não serve para nada, você é uma seca. Eita glória. Olha o profundo de Deus aí, ó. Você não gera nada. Por isso que Deus não te usa. Isso é conversa do diabo. Vai para a igreja, nunca aprende a louvar. Vai para a igreja, nunca aprende a dançar. Vai para a igreja, continua a mesma coisa, usando maconha, bebendo cachaça, cheirando cocaína, nunca muda. Isso é conversa do diabo. Mas um certo tempo ela chegou ali no templo, estava adorando, e ajoelhou-se e fez uma petição a Deus e pediu algo. E eu acho tremendo quando a gente pede uma coisa que tem certeza. Ela pediu um menino. Eu quero um homem. Mas também no momento que eu tiver essa criança, eu vou trazer para o Senhor, Pai. E quando eu estava lendo essa palavra aqui, irmão, eu achei muito forte. Nesse primeiro versículo, no versículo 8, Eucana, seu marido, disse assim a Ana: por que choras? Irmão, quando a gente está passando por uma tribulação, você vai estar sorrindo todo dia? Mas tem irmão que não entende, já diz que você está desviado. Está chorando porque está no pecado. Está chorando assim, mas é mentira. Não está sentindo a presença de Deus de nada. Porque às vezes a gente dá lugar e fica igual Eli. Está embriagada. Voltou a fazer as coisas antigas. O diabo sempre quer afrontar, né? Mas a gente sempre vai ouvir uma mulher. Eu fiquei tão apaixonado por essas duas mulheres, porque a gente critica tanto Penina. A gente só fala que a coitadinha aqui era a Ana, mas se Deus deixou essa história, a Penina faz parte também. A gente olha para a Penina como uma mulher má, mas a gente também não se lembra que ela também estava sendo rejeitada. Ela não tinha o amor do seu marido. Então nós, como Eli, muitas das vezes apontamos: ah, o pecado é de Penina. Mas quem estava com a rejeição do seu marido era ela, não é eu e você. Então você que está aqui nessa noite, você precisa arrancar isso que está dentro de você. Talvez no seu trabalho você foi humilhado e ficou isso na sua memória. Talvez na sua casa, como eu, muitas das vezes eu nunca ouvi: você não serve para nada, você nunca vai ser ninguém na sua vida. Escuta, mãe, escuta, pai. Porque nossos filhos estão perdidos? Porque nós esquecemos de ensinar a palavra de Deus. Nós não ensinamos nosso filho a levantar a mão e dizer que só existe um Senhor e Salvador na nossa vida. Nós queremos colocar na mão dos nossos filhos o celular. Nós não ensinamos nossos filhos que tem um momento de oração. Ajoelha aí e peça pela misericórdia de Deus. E muitas das vezes a gente fala: mas é criança. Mas escuta só para você ver, mas eu no ventre da minha mãe já senti a rejeição.
Não sei para que nasceu. Ouvi muito isso da minha mãe, não sei para nada. Não sei para nada. E passei muitos anos da minha vida achando que não servia para nada. Está mexendo. E quando eu cheguei nessa cidade aqui, hoje eu estou bem vestido. Eu tinha um chinelo preto. Nunca usei na minha vida um sapato na minha cidade, até os 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade eu não sabia o que era sapato. Você fala assim, era do nível de pobreza do extremo. Eu estou adiantando a história aqui. Quando eu cheguei nessa cidade de São José dos Campos, e quando eu vim de lá, eu me lembro assim que eu trouxe um saco de farinha. Minha mãe encheu de farinha, meu irmão. E no lugar que eu sentava dentro daquele ônibus, quando o cara entrava para limpar, era só farinha que saía. E a gente pega assim, não tem esse negócio de colher. Você pega, né? Bem delicado. Ainda era delicado. Pega assim, abria a boca, jogava lá dentro. Cheguei nessa cidade de São José dos Campos com toda essa rejeição dentro de mim. No dia que eu voltar, vou pegar todas as mulheres. No dia que eu voltar, vou matar aquele rapaz que ofendeu minha família inteira. Me tornei um homem violento no extremo. Você não tem noção de quem era eu. Você já ouviu falar no endemoniado de Gadara? Pronto. Mais ou menos eu era mais ou menos assim. Ninguém chegava perto, nem a polícia até a polícia tinha medo. Aí eu entendi porque Deus me deu essa mensagem. Eu até sabia que não ia ter ibope, mas não precisa. Deus me chamou para pregar cura. E a coisa mais doida que tem é você enxergar a sua doença maior. É difícil. A gente enxerga de todo mundo, mas a nossa a gente não enxerga. Até que chega um ponto que Deus falou, hoje não, hoje eu vou dar um basta. Dia 12 de outubro, marca esse dia aí na sua vida. Chega de ser rejeitada. Chega de viver como criança. Nesse sentido que eu estou falando, que a criancinha a gente tem que ser sempre. Mas você não entendeu ainda porque a sua vida não, como eu não entendia, não alavancava. Porque esse demônio residente estava dentro aqui do meu sentimento. É difícil você falar isso, não é? Mas ele estava tomando conta das minhas emoções. Ele falava para mim, quando eu cheguei aqui nessa casa, Deus falava, filho, você vai ser um empresário, você vai ter construtora. Na minha mente, como? Tem estrutura, não sei ler, um analfabeto. Olha o que o diabo colocou dentro de mim. Você vai ser um pregador, como? Se eu não sei nem ler, pai. Olha o que estava dentro do irmão. E o que está dentro de você de muitas coisas. Porque Deus não me abençoa pelo que eu sou. Ele vai me abençoar pelo que Ele é na minha vida. Talvez o diabo ache, porque você não tem estudo, porque você não tem diploma, não é teólogo, não tem curso, a gente acha que a riqueza vem disso. Se engana, Satanás, a riqueza vem do meu Deus. E no tempo oportuno Ele dá a quem quer. Aleluia. E nessa história aqui, eu aprendi algumas coisas. Eucana, ele achou que podia saciar aquele vazio que Ana estava passando. Irmão, não espera do teu marido não. Não espera da tua esposa. Porque a palavra está dizendo que Eucana falou assim, ó. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Irmão, quando a gente está triste, pode ter uma nação inteira. Pode ter a multidão que estiver perto de você. O vazio que está dentro de você, quem preenche é só o Espírito Santo. Glória a Deus, verdade. Agora me diga,
você ser rejeitado por alguém que você ama. Mas você fala assim: quem ama não rejeita. A gente não fala assim? Quem ama não fere, não machuca, não agride, não humilha, não pisa. Às vezes a gente está quietinho no nosso casamento, está tudo tranquilinho. Daqui a pouco vem aquele vendaval de novo, né? Mas não estava tudo bem, por que voltou de novo? É porque o sentimento maior que estava aflorando dentro de mim e de você, a rejeição, o diabo sempre nos lembra do momento difícil. E você vai voltar para casa hoje, não chutando a cara do seu marido, nem da sua esposa, chutando a cara de Satanás. Porque o inimigo, ele quer que a gente sempre machuque quem a gente ama. E geralmente machucamos com palavras, com gestos. Aí você fala assim: mas por que eu não mudo nunca? Porque o tempo não chegou ainda. Porque o que a gente é bom é de criticar. Isso nós somos peritos. A igreja de Cristo hoje já não tem mais advogado, só quer ser juiz. A gente não tem mais réu, não tem advogado, não tem defesa. A gente só tem juiz. Saiu da igreja porque estava fumando maconha. Saiu da igreja porque brigou com ciclano ou com fulana. Saiu da igreja porque... Irmão, para desse porquê. Lá vai a palavra, vai cuidar da sua vida. Quando a gente cuida da vida dos outros, a gente esquece da nossa. Se tem uma lavagem de roupa, lava você, deixa os outros, pelo amor de Jesus. Eu não falei para você que eu vou voltar a ser o Luiz? Menino, quem tá com a roupa suja é tu, lava a tua, deixa dos outros. Ah não, mas a máquina do irmão é Brastemp, a minha é Consa, a minha é melhor. Meu irmão, ela compra porque o dinheiro deu. Não, a minha, olha, o negócio tá pegando, ficando bom. Oh, glória. Não, mas a minha geladeira é Brastemp, 2 folhas, né? Você puxa ali, ó, que coisa bonita. A minha é daquela que eu até para tirar o gelo tinha que quebrar lá dentro ainda. Com a marreta, eu e Bel. Eu colocava um frango para tirar ele, dava um suador danado. Mas era o que eu tinha na época. Quem se lembra dessa geladeira? Hoje é frost freeze. Eita glória. Hoje não é, hoje é até gelo seco. O negócio ficou mais, né? Você abre a geladeira, sai só aquele azinho, aquela fumacinha. Minha filha, eu ganhei uma geladeira, a Bel sabe disso. Umas 300 pessoas usou, eu usei, era vermelhinha. Eu acho que só cabia 2 frangos no congelador. Mas naquele tempo ali, a Leta sabe, eu morei na casa da minha irmã. O meu colchão era um colchão, o lastro dela que fica embaixo era 4 tijolos, os pés da cama. Lá em casa, isso aqui é rejeição. Eu estou pregando é cura. E para você parar de ter a língua grande de estar reclamando do que você tem também, né? Às vezes a gente quer voltar lá atrás a comer farinha seca, como eu comia dentro do ônibus. Pegava assim, caía um bocado dentro do zóio também. E às vezes a gente deixava a janela aberta, né? O vento vinha. Aí quando as irmãs tinha eu não chamava irmão não, aqueles caras que estavam dentro do só como farinha, era só o que eu tinha. Minha mãe mandou um saco de farinha, parece que eu ia vender. Pelo amor de Jesus. As minhas roupas dentro de um saco, sabe esse saco de farinha? Foi o que eu trouxe. Aí hoje a gente compra das coisas boas, né? Mas às vezes ainda faz aquele biquinho. Não gostei não. Lá vai. Eita, desceu fresquinha. Tá voltando, hein? Tem 10 pares de sapato em casa. Ainda fica triste. Já está até mofando os sapatos que está na tua casa, Deus está falando. E não dá para ninguém porque diz assim, não, um dia eu não tive rejeição. Se liberte desse negócio aí, meu irmão, minha irmã.
O guarda-roupa está cheio. Não porque tem medo de ficar sem roupa. Meu irmão, tu crê em quem? Quem é o Deus do teu guarda-roupa? Tá ficando bom. Voltei para minha cidade, namorava com Deus e todo mundo da minha cidade. Fiquei um caba terrível. O diabo pegou aquele sentimento de quando eu era pequeno, de rejeição. Ah, as menininhas, você não queria não? Agora vocês vão me pagar. E o diabo me usava da forma que queria. Eu era um Salomão da vida. Nunca fui bonito, mas fui sempre bom de lábio. Porque o cara que é namorador é terrível. É cura, o negócio aqui é cura. Andava com chave de carro, mas cadê o carro? Está na oficina, arrumando. Porque o diabo quer sempre que a gente aparente o que a gente não é. O diabo quer que você seja essa pessoa tranquilinha. A paz do Senhor, irmão. Jesus te ama. Mas tem hora que a gente não é assim. Vamos ser sinceros. Porque Deus opera em cima da verdade. Hoje eu me estressei lá no meu trabalho. Hoje foi só a graça de Deus. Seja sincero. A gente agride as pessoas e chega aqui, a paz do Senhor. Jesus te ama. Fale igual você falou lá. Seja homem. Seja mulher de Deus. Põe uma capa lá fora, quando chega aqui tira. Não, ande com ela até Jesus tirar ela e você ser liberto. Jesus está cheio de mentiroso, rapaz. Jesus está por aqui com a gente. Vamos viver um evangelho verdadeiro. Se quiser sair todo mundo, que saia, mas que não saia a presença do Espírito Santo. Você quer ir para uma igreja que está cheia? Vá. Não estava escrito aqui não o negócio, mas está saindo, eu vou dar lugar. Chega de estar pensando o que os outros vão achar de mim. Eu não posso estar falando é bobeira, mas o que o Espírito Santo fala, a igreja receba. Quando Deus falou para Ezequiel, arruma a tua casa, é porque a casa dele estava certa? Não, é porque estava torta. Quando Deus manda a gente se consertar, é porque a gente está torto. E passo por luta, passo por luta. Todo dia é maravilha no seu casamento. Quem falou isso? Ah, todo dia eu digo, eu te amo, Isabel. Tem dia que eu queria pegar minha mala e ir embora. Como ela também. Agora a gente chega aqui, não pode ser contar para muita gente, porque tem gente que a língua dele não passa naquele portão. Fale para a pessoa certa, viu? Cuidado também, né? Não é porque você está, né? Vai falar para qualquer um não, porque tem uns aí que cuidado. Se não quer que São José inteiro saiba, fique quieto, né? Mas está dentro da igreja e não está não. E você vai dizer que é mentira? Esse sentimento de rejeição que você trouxe a vida inteira, de ter a língua grande, de ser mentiroso, vem de onde? Jesus trouxe para a igreja só os santos. Ó, só estou olhando, só estou vendo santo. Quem está pregando aqui é um santo. Tem tanta coisa aqui dentro ainda que precisa ser arrancada, irmão, que eu nem imagino. Olha um sentimento que estava dentro de mim, que eu nunca imaginava, rejeição. Estava dentro de mim. E eu achei tremendo. Eu falei assim, irmão, vou até beber água, tá? Tô uma tremedeira danada aqui. Na minha oração de manhã, eu falei assim para Deus: Deus, eu quero que o Senhor se orgulhe de mim. Falei assim para Deus: Espírito Santo, eu quero que o Senhor orgulhe de eu ser o seu filho. Revela o pecado que está dentro de mim, Senhor, que não me deixa ser fervoroso como o Senhor quer. Aí eu escutei aquela voz, arrepiei todinho agora, irmão. Eu escutei aquela voz dizendo assim: filho, arranca o sentimento de rejeição que você vai ser. E muitas das vezes eu não entendia do meu ministério. Porque o ministério profético e de cura, você não vai ter aplauso. Você não vai ter
Oh, pula, não. Demorou eu entender o meu chamado. Demorou eu entender meu ministério. E muitas das vezes que desisti, porque dá muito trabalho, machuca muito. Mas aí, quando eu senti o Espírito Santo trazendo, arrancando esse espírito residente que estava dentro de mim, e dizendo assim: filho, tem muita gente que precisa ouvir o que você passou. Na minha vida, da minha infância até hoje, do meu casamento, quantas coisas já passei, mas a minha família está aqui. Muitas das vezes não fui um pai bom, muitas das vezes não fui um marido bom, muitas das vezes não fui um amigo bom. Mas o que eu achei tremendo de Deus é que Ele está me dando mais uma oportunidade de ser essa pessoa. E se Ele está dando uma oportunidade para mim, para você, faça diferente. Faça diferente. Você não se sente amada? Nem levanta a mão, viu? Você é amada, sim. Você é amado, sim. E você pode até falar assim: por que eu passo por essas lutas? Porque existe um sentimento dentro de você que não deixa você romper. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele quer trazer você a romper. E você vai romper. Porque você é amada por Deus. Quem deu a vida por você foi Jesus. Ninguém na Bíblia foi mais rejeitado do que Ele. Não existe. Isaías 53 vai narrar. Eu vou até ler para mim não pecar aqui, porque é muito forte. Isaías 53, olha o que está escrito aqui. Deus está me ensinando a fazer as coisinhas certinhas. Isaías 53 está escrito assim, igreja, ó. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor, olha só, igreja, agradou moê-lo, sujeitando-o ao padecimento. Quando a sua alma for posta por uma oferta, olha que oferta, eita Jesus, Ele se ofereceu como uma oferta pelo pecado, por mim e por você. E verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer. Minha igreja, a igreja de Cristo que aqui está, olha essa palavra, é muito forte. É muito forte. Ele se colocou a ser moído, a ser pisado, a ser humilhado, a ser caluniado. E a palavra do Senhor está dizendo também que beleza nenhuma acharam nele, para que fosse glorificado o nome do Senhor. Então às vezes você acha que rejeitado é só você. Tem muita gente que precisa ser liberta. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para libertar você, como libertou Ana. Aquela que era estéril, Ele gerou. Ele fez fértil. Aquela que se sentia amargurada, Deus deu filho para ela também, e ela viveu a sua vida. E algo que a gente precisa entender, igreja, a hora passa ligeiro, né? Eu escrevi aqui umas 30 folhas. Olha quantas folhas tem aqui, ó. Eu fui só escrevendo aqui. Que coisa maravilhosa. Só para falar disso. O que acontece, o tema da mensagem, vou lembrar você, ó. O que acontece em nossa vida quando somos rejeitados. Volte para sua casa hoje, colocando nos pés do Senhor e tirando da sua mente que você já não é mais rejeitado. Você vive em Cristo. Tem um novo tempo no seu casamento. Olha as crianças voltando aí. É uma nova história que nós temos que contar. A igreja vai voltar a ser o que era? Eu sempre falo isso. Não. Maior. Agora o que Deus quer na igreja dele? Pessoas curadas, preparado para levar as boas novas. Porque é assim que Cristo é.
Aqui, Deus está trazendo um novo povo, mas não é para dizer quem é melhor. Melhor aqui é Ele. Deus está trazendo um povo novo para glorificar o nome dEle. E nós que estamos chegando, temos que entender que tudo aqui é dEle. Porque se Ele quiser tirar minha voz aqui, Ele tira. Se Ele quiser agora apagar que a minha história acabar aqui, Ele tem esse poder. A ciência tenta provar tantas coisas, mas eu quero que a ciência explique os fundamentos da terra. Eu quero que a ciência explique como é que alguém firmou algo tão grande e deu uma estrutura. Ei, crente, quer ser crente, quer ser um cristão fervoroso, tem que ter estrutura. Para quê, irmão Luiz? Para aguentar as pedradas, para aguentar as humilhações. E o que a gente mais gostaria é que as humilhações viessem de fora, mas a palavra do Senhor me mostra que sempre vem de dentro de casa. Se você voltar um pouquinho à vida de José, os irmãos quiseram matar ele só porque teve um sonho. Rejeição. Olha como que é uma raiz profunda, irmão. Você já vê Abraão numa história, aí você vai pulando para Isaac, a mesma coisa. É uma raiz que a gente precisa cortar, para que os nossos filhos não recebam isso da gente. E às vezes já está dentro dos meus filhos essa palavra rejeição, e eu preciso tomar da mão de Satanás. Às vezes nossos filhos já estão com esse sentimento, porque nós passamos para ele, e o inimigo fica quietinho, esperando o momento oportuno para usar nossos filhos. Mas nessa noite nós vamos nos juntar e vamos quebrar. Ah, meu filho vai ser rejeitado. Ah, não vai namorar não com aquela menina. Você já começa a orar agora: Senhor, manda uma abençoada para ele. Manda uma mulher de Deus, Senhor, que vai somar com ele. Já manda para Fernando, Senhor, uma daquela que vai estar perto dele no ministério de louvor. Se for para tirar ele daqui, manda bem para longe, lá para a China, Senhor. Se for para tirar meus filhos do ministério, manda para longe, Pai. É isso que eu profetizo. Agora, se for para somar no ministério, mande. Mas se for para querer desviar, já vá tirando, irmão. Aprenda a orar. Porque às vezes o inimigo envia uma, olha que coisinha linda, mas não foi Deus que mandou, não. E o inimigo sabe atrair os nossos olhos. Porque quando eu voltei para a minha cidade, só vinha aquelas bonitinhas. As feias também não queria mais, que eu já fiquei pisando nelas. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está com raiva, irmão, é cura, é cura. Quando a gente está com raiva das nossas esposas, a gente quer fazer o quê? Quer abraçar ela, é? A gente passa na cara aquilo que a gente passou a vida inteira. Eu não disse que você ia fazer isso. Você se lembra daquilo? Já faz 30 anos. Exemplo. Mas a gente é perito em tocar na ferida que já foi curada. Homem também é do mesmo jeito, mulher. Está me dando um suador agora, Jesus, me ajuda, que quando toca na ferida do povo é doído. Para de falar, de lembrar do passado, mulher. Para de lembrar do passado, varão. Serve para mim também. Viva o presente. Porque quando a gente mexe naquilo que não deve, vai ouvir o que não gostaria de ouvir. Aí daqui a pouco estamos passando por atendimento de novo. Diga aí se não é. Agora me diga, qualquer um que está aqui que já não passou pelo momento de rejeição, igreja. Vamos assumir para a gente quebrar essas cadeias. Porque quando você sai do namoro, que você é ferido, você sempre vai lembrar daquela abençoado ou abençoado. E às vezes a gente não ultrapassa, não vive o novo de Deus, porque os seus pensamentos vêm, vai ser igual ela, vai ser igual ele. E a gente traz isso para o nosso relacionamento.
E nessa noite Deus quer quebrar esse negócio aí, ó. Se Deus te deu essa varoa, esse varão, pega e abraça, ó. É só amor, não é? Mas a gente precisa perdoar. Eu achei tremendo, eu saí perdoando um por um. Deus pediu assim: aqueles que você queria matar, perdoe ele. Aquelas mulheres que você se prostituía, perdoe elas. Irmão, era tanta gente para me pedir perdão que eu passei quase 30 minutos. Senhor, me perdoa aquele, aquela. Eu saí pedindo perdão. Me perdoa aquele homem que eu queria tirar a vida dele, Senhor. Eu não tinha esse entendimento que tenho hoje. Fique de pé. Eu vou terminar que as crianças estão ali. Deus não cura defeito não, igreja. Deus cura a causa do defeito. E nessa noite, foi o que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. É noite de arrancar esse sentimento satânico de rejeição que está dentro de você. Porque você vai viver aquilo que Deus falou que você ia viver. Você vai viver as promessas de Deus. Mas o que Deus está pedindo para mim e para você, ó, tira o pensamento daquela mulher do passado. Passou. Ah, aquela fazia o que me agradava, aquele fazia o que me agradava, esse não faz. Mas aquele já passou. Viva o presente com esse agora. E quando a gente quer algo novo, a gente começa a plantar coisas novas. O diabo está furioso, igreja. Por quê? Porque em Isaías 34 fala: chega de ouvir, começa a escutar o que estão liberando para você e para mim nessa casa. E coloca em prática. Está difícil? Sozinho não consegue? Sempre tem alguém que Deus vai colocar perto de você. Na igreja sempre tem pastores, tem pastoras. Não tá sem força? Peça a Ele. Mas não desista. Tem muita gente dando ouvido ao diabo e está sem direção. Tem muita gente que está ouvindo vozes, não de um Deus, mas de muitos. E eu quero terminar essa ministração olha, eu vou ler essa aqui que eu achei muito forte. Filhos e filhas rejeitados, porque antes de ser filho, porque antes de eu ser pai, eu fui filho. A gente é pai, mas um dia a gente foi filho. A gente ainda continua sendo filho. E carregamos muitas coisas dos nossos pais. Fica escondido, que é uma... Você luta, daqui a pouco vem a memória. Ah, eu sou igual ao meu pai. Eu sou igual à minha mãe. Não é assim que a gente fala? A minha mãe é arrogante. Ah, eu sou igual à minha mãe. Eu me orgulho nada. Ah, meu pai é assim mesmo, é estourado. Meu pai é assim. Eu vou me orgulhar disso? Não. Não pode. Eu tenho que me orgulhar do meu Cristo. Dele eu tenho que me orgulhar. Então, eu vou fechar aqui dizendo para você assim, ó. Que foi o que Deus mostrou. Quebra essa corrente da rejeição. Tem coragem? Ai, Jesus. A minha vida inteira me prostituí. Mas já faz aproximadamente, eu acho que uns 20 anos que por nada eu traio Abel. Deus me libertou. Eu era um alcoólatra na minha cidade, vivia deitado pelo lajeiro. Faz mais de 17 anos que eu não bebo e nunca mais, essa palavra eu vou dizer, nunca mais eu bebo. Porque eu fui liberto. Mas tem área da minha vida que eu ainda preciso ser liberto. Então eu quero convidar você, eita glória,
Aleluia. Talvez não só dos braços, quebra dos pés essas correntes. Que não tira esses pensamentos. Que você não vive o novo de Deus. O ministério de louvor vai começar a ser atuado aqui, igreja. E você venha. Jesus está te chamando para um tempo novo. Aleluia. Ah, mas eu vou fazer o que aí na frente? O que vão pensar de mim? O que pensaram daquela mulher do fluxo do sangue quando correu para tocar na orla de Jesus? Não fica pensando no que vão achar não, igreja. Fica pensando no que você quer ser. E você quer ser o quê? Liberto, livre. Você não é escravo não, você é livre. Você não é filho da escrava, você é filho da livre. Se liberte nessa noite, aleluia. Dê um